Graças a paz, tudo bem com você? Você que está assistindo esse vídeo, gostaria de estar compartilhando uma palavra com você. Se encontra no livro de Neemias, capítulo 2, a partir do verso 1. Devido a tudo isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje, essa situação que a mídia não para de falar sobre o vírus e mortes e países quebrando, fechando, as ruas vazias, pessoas tendo que ficar confinadas em casa devido a um vírus. Eu gostaria de meditar um pouco nesse texto com você. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser de coração. Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruína, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Só até aqui, amém? Amados, um copeiro vai servir o rei. O texto nos diz que nunca antes ele havia estado triste perante o rei. Mas no dia que ele apareceu com um semblante mais caído, um semblante triste, o rei o notou e disse assim, falou: mas por que você está triste? O que está acontecendo se você não está doente? Ele estava entristecido com o que estava acontecendo na cidade onde os seus pais haviam sido sepultados. Os muros de Jerusalém naquela época haviam sido destruídos, derrubados, as suas portas haviam sido queimadas pelo fogo, e ele se compadece daquela cidade, se compadece de tudo que estava acontecendo naquele lugar, e ele se entristece ao ponto do seu semblante demonstrar a sua tristeza. Amados, hoje eu não sei como está a sua casa, não sei como você está se portando perante tudo isso que a mídia tem mostrado. Eu não sei se o vírus atingiu a sua família, atingiu algum ente querido seu, mas eu gostaria de chamar você num tempo de clamor e intercessão por outras pessoas. Mesmo se o vírus não chegou até você, vamos orar, vamos interceder por outras pessoas, por famílias onde o vírus já chegou, onde a gente sabe que pessoas estão sofrendo, estão passando dificuldades. Devido a muitos comércios que estão fechados, tem comércios pequenos que estão quebrando já por estarem fechados, porque dependem de uma venda diária. Meus amados, o que acontece nos dias de hoje, a gente vê na internet, infelizmente, a grande maioria das pessoas está indo para a internet para criticar, para falar mal, para apontar erros, seja de líderes do governo, líderes religiosos, líderes de algum tipo que exerce uma função que mexe com muita gente, muitas pessoas. E o que mais vemos são pessoas para apontar, para criticar, para falar dos defeitos. Mas eu queria fazer um pouco diferente esta tarde. Gostaria de chamar você para um tempo de intercessão realmente. Não precisa ser aquele que aponta que está certo, nem aquele que aponta que está errado. Eu gostaria que você fosse aquele que intercede, seja quem está certo, seja quem está errado. Intercedesse por todos, por uma nação, porque nós não estamos mais num problema meu ou um problema seu, estamos num problema conjunto. É o nosso planeta inteiro que está passando por isso. Não é só a minha cidade, não é só o meu bairro, não é só a minha casa, não é só o meu vizinho, a pessoa que mora daqui 1 quilômetro que está passando dificuldade. Não, é o planeta, amado. Então eu gostaria de chamar você para um tempo de intercessão. Eu
Gostaria de ler mais um versículo no capítulo 3. Neemias, o rei permite, né, que ele vá reconstruir. E no capítulo 3, versículo 1, diz assim: o sumo sacerdote Eliasebe e seus colegas sacerdotes começaram seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas, e a consagraram e colocaram portas no lugar. A primeira porta que eles reconstruíram nos muros de Jerusalém era chamada de Porta das Ovelhas. No livro de João, capítulo 10, versículo 7, Jesus vai dizer assim, que em verdade ele nos diz que ele é a porta das ovelhas. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Amados, eu acho que nós precisamos reconstruir essas portas na nossa vida. Muitas das vezes nós deixamos os problemas atingir os nossos muros, nós nos colocamos em situações que falamos assim: não, eu aguento qualquer problema, eu sou uma fortaleza e nenhum mal vai chegar até mim. Porém o mal tem batido, o mal tem chegado aos muros, e muitas das vezes nós deixamos problemas adentrar dentro dos nossos lares. Esse problema de quarentena, que o pessoal tá todo mundo falando: estamos em casa, temos que ficar em casa. Para muitos, amado, é um sofrimento ficar em casa, porque pessoas se cansam dentro de casa e têm saído para descansar nos seus trabalhos. Tem pais, amados, que não conseguem ver os filhos, não conseguem ter um tempo para a família. E nesse tempo, o que mais está tendo tempo é ficar com os seus filhos. Mas parece que nós conseguimos só ver o lado negativo de todas as coisas. Eu acho que nós temos que começar a reconstruir a porta, amado. Reconstruir a porta das ovelhas. Começa a reconstruir a sua intimidade com Jesus. Levanta essa porta primeiro. Levanta a porta das ovelhas primeiro. Reconstrói a sua intimidade com Cristo. Traz de volta a comunhão com Ele dentro do seu lar. Janta com seus filhos, almoça com eles, senta com eles, brinca com seus filhos, tira tempo para eles. Sai um pouco da internet, dessa briga que tá tendo na internet sobre o pronunciamento do presidente, vai fechar tal porta, vai fechar a empresa, vai fechar não sei o que, tem pessoas morrendo. Amados, tem emissoras de televisão que estão fazendo 11, 12 horas, 14 horas de jornalismo direto só para falar desse vírus. A informação é válida, sim, nós temos que estar informados do que está acontecendo, eu concordo com você. Mas, amados, tem muita gente que está bitolado nessa informação demais e está ficando com medo. Tem gente que está tendo mais medo do que o próprio vírus está fazendo medo. O medo da notícia, o medo do caos. Então, amado, Jesus é quem nos dá paz, quem nos dá alegria, quem nos dá mansidão, quem nos dá tranquilidade. Ele é quem nos guarda, amado. Vamos reconstruir essa porta no nosso lar, vamos reconstruir essa porta na nossa família. Reconstrua a porta das ovelhas, que é Cristo, dentro do seu lar. Volte a ter comunhão com sua esposa, com seus filhos, com seus entes queridos dentro da sua casa. Tire um tempo para orar junto com sua família. Ore junto com sua família, com seus filhos. Ajoelhe com eles, pegue na mão de cada um deles. Ore, interceda pela nação, interceda pelo seu país, interceda pelo planeta, pelos seus familiares. Eu creio que você tem muitas pessoas que você gosta, que você ama. Interceda por eles, ore por eles. Faça isso. Eu vou ler mais um versículo com vocês, mais um capítulo, que se encontra no livro de Timóteo. Timóteo, capítulo 2. Diz assim, a partir do verso 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Amados, tem gente que vai pra internet falando assim: tá morrendo gente, tá morrendo gente. Sim, amado. Mas eu quero dizer pra você que eu creio num Deus, que a tua palavra diz, que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna, amado. Amado, Deus, ele te ama. Você crendo nele ou não, você acreditando nele ou não. Talvez você assistiu esse vídeo até aqui e mesmo assim você não acredita em Deus. Eu queria dizer pra você, Deus continua te amando, pois não tem nada que você possa fazer que vá diminuir o amor de Deus por você. Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então Deus te ama, amado. Eu vim trazer uma palavra de boas novas pra você, que é isso que o evangelho é, boas novas. Eu tenho boas notícias. Deus te ama e ele quer contar com a sua intercessão, com o seu clamor, com a sua boa vontade para com o seu próximo. Pegue seu telefone, às vezes você tem um WhatsApp cheio de contatos, mande mensagem para alguém, pergunte se alguém está precisando de alguma coisa. Você não sabe, talvez tenha um pai de família que está parado devido a toda essa quarentena, não está recebendo salário. Eu creio que você é um abençoador, eu creio que você tem coisas dentro da sua casa que você pode abençoar outras pessoas. É tempo de sermos bênção na vida de outras pessoas e parar de criticar na internet. Amém, amados? Fique com essa palavra, Deus abençoe você e Deus abençoe. Amém? Graça e paz.